Com o teste pro entretenimento, virou a corrida pelo ouro e pela luta da vida. Podemos tentar de novo, mas agora vamos nos atualizar. E sem perceber, mais um ciclo vai recomeçar. Eu sou o último editor e aqui estou com vocês mais uma vez, mas agora com um conteúdo diferente. Depois do recente lançamento de Jurassic World, o Renascimento, demorou um pouco, mas acabou vazando e atualizando as artes conceituais. E assim poderíamos ver como seria esse filme, já que na plateia e no público acabaram dividindo muitas opiniões. Então, vamos ver como seria o plano original. Será que valia a pena o resultado final? Poderia ser mudado? Podemos descobrir essas perguntas logo a seguir, mas é claro, eu vou pedir, por favor, de verdade, não precisa muita coisa, apenas deixa o like e se inscreva no canal. Eu estou triste até hoje por ter perdido o canal, então eu decidi retornar mais uma vez, porque eu me importo com vocês e amo o que faço. Bom, sem mais delongas, vamos analisar. Eu irei começar pela forma de que começa e termina o filme. A primeira cena que iremos analisar é a famosa sequência do ataque dos espinossauros e da Mosa. Basicamente se trata da cena onde Zora, Duncan e o Doutor e Martin Krabs, junto com a família, acabam indo até a ilha para poder fazer tal experimento que é a lore do filme. Porém, no meio do caminho, acabamos vendo algumas coisas familiares. E não é apenas uma, parece que aquilo tá junto. E assim vemos 4 espinossauros e um mosasauro se aliando com uma forma de caça, como se fossem alguns peixes ajudando animais maiores. No filme, essa sequência é bem dirigida, é bem assustadora. Vimos até mesmo os personagens quase caindo do barco. Até alguns até caem. Isso não foi uma cena tão pesada, afinal, a gente teve até que uma morte, mas não seria tão pesada. Afinal, o filme teve que acabar sendo reduzido para que aumentasse o número do público. Então assim não tivemos muitas cenas violentas, mas aparentemente o diretor queria isso acontecendo. Nas artes conceituais, podemos analisar um visual um pouco diferente, mas ainda familiar do espinossauro. Mas aparentemente, mesmo sendo acurado, ainda meio esguio. Aparentemente o diretor queria que as criaturas, apesar de terem um visual mais acurado cientificamente, ainda queriam que trazessem aquela diferença que sempre esteve no coração da franquia. E também podemos analisar bem até mesmo algumas dos personagens, como a Zora. Aparentemente a Zora, pelo que eu consegui entender, que até o doutor cairia na água. E possivelmente Duncan acabaria salvando eles. Mais pra frente trairia aquela cena do Martin Krabs traindo uma das filhas da família Delgado. E até mesmo a Mosasauro não ficou para trás. Aparentemente, não sei explicar, mas talvez o Mosasauro tenha aparecido. Essa foto que o Mosasauro aparece, talvez seja na cena do ataque da família Delgado, ou foi direto lá junto com o Zora e seus companheiros. Mas é bem provável que tenha sido nessa última parte, tanto que a gente até ouviu o barco virando. E aparentemente o Mosasauro ia dar mais um salto, além daquilo que vemos no filme, onde praticamente teve muito medo. A gente podia se sentir na pele dos personagens. Não que no filme não fosse mostrado isso, mas isso já poderia ser muito melhor explorado. Assim a gente poderia ver o quão perigoso e quão tenebroso seriam essas criaturas na água, ainda mais trabalhando juntos. E por mais que sejam muitas artes até para uma única cena, eu acho que nessa cena não teria tantas mortes, mas traria sangue. O ataque à antiguidade. Decidi dar esse título porque é algo bem interessante e que combina até com o conteúdo, mas também tem uma sequência de 3 cenas que são memoráveis no próprio filme. Mas vamos por partes. Então, a primeira cena que podemos ver é aparentemente os protagonistas chegando na ilha. Ao invés de ter aquela separação da família Delgado com os protagonistas, que já conhecemos antes, aparentemente eles iriam cair todos juntos na ilha, após o ataque da Mosasauro. E é bem provável que todos eles teriam subido longas horas até chegar e ver o posto abandonado da
Daí, gente, é assim, continuando sua jornada. E possivelmente eles poderiam acabar se encontrando com o rio, onde lá encontrariam Amber ou Brasa. O tiranossauro anão aparece no filme e até mesmo poderíamos ver outra criatura. Aparentemente, no visual original, digo, na arte original, teríamos um Baryonyx, aparentemente pescando mais pelas beiradas do rio, e mais ou menos no final do rio, porque aparentemente aquele lá era o território do Amber, e talvez o Baryonyx não queira conversas. Mas então, vimos, possivelmente agora, seria aquela cena do Amber, toda que aconteceu, e possivelmente, na minha visão, claro, possivelmente aconteceria mais ou menos a mesma coisa em Jurassic Park 3, onde nessa cena seria o ataque do Amber no rio, mas possivelmente seria com todos os protagonistas. E no final, depois de fugirem do Amber, eles acabariam se encontrando com o Baryonyx. E talvez ele conseguisse, ele fugisse, ou porque sentiu a presença do Amber, ou também viu as carniças dele. A seguir, aparentemente teríamos um pequeno corte, e onde viríamos os titanossauros, mas possivelmente eles estariam correndo. Acho que eu vou deixar essa cena para falar um pouco mais tarde, mas a cena em questão, eles estão basicamente na mesma cena que ocorreu no filme, onde eles ficariam no pasto e ficariam lá com seus parceiros e outros de sua espécie. E possivelmente os protagonistas pegariam o dardo tranquilizante para pegar o sangue deles. E assim, partindo para o próximo. E aqui nessa última cena seria possivelmente a mais interessante, porque nessa cena deletada, aparentemente estamos no local do Quetzalcoatlus, onde é o último DNA que eles precisam para conseguir fugir dali o mais rápido possível. Mas aparentemente, depois que eles tentarem fugir, ou até mesmo no meio do caminho, alguém não gostaria de ser desafiado de novo. E talvez Amber apareceria para tentar caçá-los novamente e até mesmo conseguir uma confusão com o Quetzalcoatlus mais futuramente, já que pela foto que vemos da arte conceitual, Amber está em cima daquelas coisas dos povos nativos, alguma espécie de templo, algo assim, já que ele fica em cima e pela altura é bem possível que esse tiranossauro seria muito mais ágil e assim trazendo um grande perigo e seria mais interessante do que foi no filme original. E assim, possivelmente, depois que os protagonistas tiverem pego, acho que só alguns deles conseguiriam sair dali, já que possivelmente teria aquela morte do Quetzalcoatlus engolindo aquele personagem, que eu não vou lembrar o nome agora, perdão, e talvez Amber acabaria abocanhando alguns dos protagonistas. Não seria nenhum dos 4 principais, nem o vilão, mas talvez seja o outro ajudante, que poderia ter sido morto. E essa, sinceramente, é uma das cenas mais bacanas que eu já vi. Que se fosse pro filme original, ia ser muito melhor. Ia ser muito mais interessante. O ataque do T-Rex. Porque no filme, ele só foi aparecer lá pro final do filme. E não fez quase nada. Ele só basicamente ficou lá para ser guiado por qualquer ser humano. Ele não parecia ter um propósito ali, só uma história trágica. Então, o que seria muito bacana é que ele enfrentasse alguém. Tanto que a maior teoria do filme seria que no final os espinossauros e o Amber enfrentariam ele junto com a Mosasauro, dando uma bela batalha final. E eu também acreditava nessa teoria. Mas o diretor acabou cortando por ser algo previsível demais. E honestamente, mano, vai tomar no seu... Aí, beleza. Beleza, não tivemos a batalha, mas aparentemente isso já estava nos planos originais. Porque, lembra do que eu falei que tinha uma cena que eu ia guardar para mais tarde? Pois então, irei falar agora. Aparentemente, talvez quando eles estivessem voltando, mais no meio da noite, aconteceria alguma coisa com o comportamento dos titanossauros. Tanto que eles acabariam correndo, fugindo de alguma coisa. E isso poderia muito bem, para quem prestou atenção, se encaixar com uma fala que o doutor fala. A cena em si dos titanossauros, do qual ele fala, eles são grandes, não é? Agora imagina quem caça eles. E aí apareceria o próprio Distortus Rex,
aparentemente os caçando, tanto que a gente até vê, aparentemente ele correndo atrás deles, encontrando os protagonistas. E talvez até mesmo depois, perdão, ele acabaria entrando em um conflito com um dos titanossauros. E assim trazendo uma batalha, pelo visto, bem violenta. Tanto que a gente até viu o Titanossauro pisando em cima do T-Rex. E se possivelmente ele teria sobrevivido e apareceria lá pro final do filme. Dando assim, mostrando que o T-Rex não seria qualquer coisa. E assim trarendo muito mais, como pode dizer, mais propósito ao vilão que poderia ter sido explorado. E assim encerramos mais um vídeo. E eu honestamente, eu gostaria muito que o filme fosse com essas cenas pro resultado final. Porque o que entregaram foi algo muito simples, e algo meio corrido. E o desenvolvimento dos personagens principais, que tinham potencial e muito nos outros filmes, eram muito melhores. Aqui ficaram muito medíocres. Não tiver desenvolvimento, piadas até sem graça. E não, a gente já teve coisas assim antes. E como já dá na crítica, já dá pra saber que não é bom. Então, eu não sei o porquê tentaram algo assim. Se fosse pra fazer, demorasse mais algum ano, para que assim tivesse mais tempo para poder fazer. Mas o filme não é 100% ruim. Afinal, tem seus momentos bons. As sequências com os dinossauros, os personagens até que são carismáticos. Algumas piadas até fazem um pouco de sentido, mas não tiram graça. Não tem graça. A nostalgia bate no coração e as músicas não perdem seu fortuno. E bom, assim eu encerro o vídeo de hoje. Eu agradeço de coração por você estar vendo esse vídeo até o fim. Não pulou nenhuma parte, ou pulou também, eu não sei. Mas eu fico feliz que você possa ter dedicado um pouco do seu tempo para me ouvir. Eu sou o The Last Editor e eu só te peço para se inscrever no canal, deixar o like, para que assim possa trazer mais conteúdo para vocês, mais esses vídeos longos. E se caso vocês gostarem, eu posso trazer mais sim. Mas, mais uma vez eu dito, muito obrigado mais uma vez e até mais. Tchau!